Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Contando Matemática. Eu sou o professor Ítalo e vim para este vídeo corrigir com vocês a prova do mérito de professor especialista de matemática. Uma prova que ocorreu aí no dia 23 de fevereiro de 2025, certo? Foi a segunda do ano de 2025 aí que foi abordada. E nessa daqui eu vou estar corrigindo das questões 31 a 40. Mas fiz todas as questões do específico. Tá bom? Então, tem aqui no descritivo do vídeo, tá bom? Das questões 21 a 30, 41 a 50, 51 a 60, tá tudo aqui, assim como também o nosso grupo de professores de matemática, certo? Onde, por exemplo, eu posto vídeos como esse lá, para vocês ficarem atentos, além de notícias de concursos e tudo mais. Então, fique à vontade aí, será um prazer enorme estar com vocês lá. Bom, então vamos lá, vamos para essas 10 questões, começando aqui na questão 31, que nos diz o seguinte: vou aumentar a telinha aqui para vocês. Considere que os ponteiros das horas e dos minutos de um relógio se movimentem em velocidade constante ao marcar o tempo. Entre 1 e 5 e 1 e 10, o ponteiro dos minutos ultrapassa o ponteiro das horas. Considere T1 o horário em minutos completos imediatamente antes desse momento. Olha a atençãozinha aqui, hein? Entre 7h35 e 7h40, o ponteiro dos minutos novamente ultrapassa o ponteiro das horas. Considere T2, o horário, em minutos completos, imediatamente após esse momento. Ou seja, um eu vou ter que pensar antes, outro depois. Muita atençãozinha, hein? Nesse caso, T2 menos T1 corresponde a 6 horas e... Tananã. Gente, um exercício muito clássico, tá? Algum tempo atrás, as bancas de vestibulares, por exemplo, cobravam bastante isso daqui de relógio, tá? Principalmente para achar os graus. Tem algumas que ainda cobram, como é a Unesp. Inclusive, a Vunesp é a examinadora, tá? Do vestibular da Unesp. Então, não é à toa que ela trouxe esse tipo de questão. E aí, o que a gente tem que estar entendendo? Aqui eu vou só fazer uma simulação de um relógio aqui para vocês entenderem o que ele está colocando, tá? Então, ele tem aqui, ó, 1 hora. Aqui é 1 hora. Só que conforme o ponteiro grande dos minutos começa a andar, o ponteiro pequeno das horas também anda, só que numa velocidade muito menor, né? Não é aquela coisa tipo, tá parado aqui 1 hora. Aí o ponteiro grande dá uma girada, aí ele vira de uma vez para 2 horas. Não é assim. Conforme o ponteiro grande vai girando, o ponteiro pequeno também anda, uma velocidade bem menor. Tanto que na hora que esse ponteiro grande estiver por aqui, o ponteiro pequeno vai ter andado um pouquinho, eles vão estar juntos, e assim o ponteiro grande ultrapassa o pequeno, certo? Mas para isso, pessoal, a gente só precisaria conhecer uma coisinha do relógio, tá? Na verdade, o ângulo de uma circunferência, tá? Quantos graus tem uma circunferência? Um círculo completo, 360 graus. E ele é dividido em 12 espaçamentos. Se você dividir isso em 12 espaçamentos, isso 360 por 12 vai dar 30, ou seja, você tem 30 graus de uma marcação para a outra. Isso é muito importante, tá? Até porque, pensa só nas horas. As horas, ela vai sair do 1 até chegar ao 2, ela vai percorrer esses 30 graus depois de quantos minutos? Hum, 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Então, 30 graus vão corresponder para o ponteiro pequeno a 60 minutos. Isso significa que ele anda 1 grau, ó, como se eu passasse esse 30 dividindo para o outro lado, tá? 1 grau a cada 2 minutos. Ou, se você preferir, você pode estar colocando meio grau a cada 1 minuto, tá? Como se 60 passasse dividindo. Então, 30 dividido por 60 dá meio, é meio grau a cada 1 minuto. E aí, você feito isso, você consegue elaborar uma equação. Como assim uma equação, professor? Onde você está tirando isso? Mostro isso na aula do nosso curso, tá? Na aula de geometria, tá? Onde eu falo de geometria de corpos circulares ali, eu abordo circunferências, círculos e ângulos, certo? E aí, vamos lá. Como que eu vou montar? O ponteiro pequeno tem que ser igual ao ponteiro grande, né? Por que igual, professor? Porque ele fala que tem que ultrapassar. Você só ultrapassa alguém quando você chegar na mesma linha que ele. Aí você consegue fazer a ultrapassagem. Então, eu vou pensar na igualdade, tá?
porque eu sei que logo após esse momento, ele vai fazer essa ultrapassagem. Bom, então vamos lá. Vamos montar a equação do pequeno. O pequeno, né? Imagine que ele estivesse aqui no 1, certinho no 1, tá? Então, nós tínhamos 30 graus aqui para o 12, certo? Então, o ponteiro pequeno já tem 30 graus, como se fosse 1 hora da tarde, tá? 1 hora da manhã, imaginando que a gente tem 1 hora cravada aqui, 1 hora e 0. Bom, 30 graus, mas aí ele percorre meio grau por minuto. Então, se eu colocar aqui, ó, meio grau a cada 1 minuto, para eu poder fazer essa adição, ó, vai aqui num contexto matemático. Bom, grau mais grau. Eu não posso fazer grau mais grau por minuto. Então, eu tenho que ter alguma coisa aqui, ó, em minutos, tá? Para preencher minha equação. E o que é essa coisa em minutos? O nosso x, tá? Porque daí você vai conseguir cortar minutos por minutos, e aí você vai poder fazer grau mais grau. E aí que aparece o nosso exatamente o que eu quero saber, né? E depois ele pergunta só os minutos aqui para nós. Então, aí que está a parte mais importante, que eu vou achar o x. E o grande, professor? Bom, o grande, mesma coisa. Vamos partindo da 1 hora exata, hein? E aí o ponteiro grande, ele anda 360 graus em 60 minutos, certo? O ponteiro grande anda 360 graus em 60 minutos. Ou seja, em 1 minuto, por minuto, faço 60 dividindo, 360 dividido por 60 dá 6. Ele anda 6 graus a cada minuto, o ponteiro grande. Ou seja, 6 graus por minuto. Então, eu vou ter que colocar o x também aqui para estar cancelando os minutos. E aí você tem a equação formada. Dessa maneira, passa esse meio x para o outro lado, subtraindo, ficando 6x. 6x menos meio x dá 5,5x. E agora sim, faço 5,5 dividindo. Eu vou usar aqui de um rascunho nosso para fazer 30 dividido por 5,5. Só que 5,5 tem decimal, coloca um zerinho lá no seu dividendo, esquece a vírgula, e aí sim faz 300 dividido por 55. Isso vai dar 5, né? Porque já dá 255. Aí iria sobrar 25, coloca a vírgula, um zero, ia dar 4, e assim por diante. Então, com 5,4 minutos, né, iria ter essa igualdade e logo em seguida a ultrapassagem. Só que lembra da pergunta? Ele queria exatamente o momento, né, antes desse momento, ou seja, minutos completos antes desse momento. O que acontece com 5 minutos e meio, por exemplo, 5 minutos e meio? O completo é os 5 minutos, antecede. Portanto, nessa primeira parte, eu vou trabalhar com 5 minutos. Bom, agora vamos para o T2. Quem que é o T2? O T2, a equação vai continuar a mesma, teoricamente. Só que agora eu vou ter que pensar às 7 horas. E aí, às 7 horas, o nosso 7 vai ter andado 7 espaçamentos de 30 graus. Tanto que 7 vezes 30 dá 210. Então, a única coisinha que vai mudar vai ser este ângulo aqui. E assim, continuemos. Mais meio x igual a 6x. Aí passo esse meio para lá subtraindo. Já vimos que isso dá 5,5. E aí passo 5,5 dividindo. Bora lá fazer essa divisão de novo. 210 dividido por 5,5. 5,5 tem decimal. Corta a vírgula, acrescenta um zero no seu dividendo. E aí o 55 vai caber quantas vezes aqui no 210? Acredito que 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5 mais 1, 16. Sobra 5 e 4. Deu. Aí desce o zero, ficou 450. Acredito que deu uns 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 44. Perfeito. E aí colocaria a vírgula, acrescentaria o zero, daria 1 e assim continuaria.
Então, com 38,1 minutos, 38,1 minutos, né, esses ponteiros se encontrariam, certo? Com 38,1 minutos, o ponteiro grande encosta no ponteiro pequeno e logo em seguida faz a ultrapassagem. Mas lembra que esse T2, ele falou que queria o quê? Em minutos completos, imediatamente após esse momento. E com 38,1 ele fez a ultrapassagem, qual que é o próximo minuto completo? Ele já está no 38. Então, para o próximo minuto completo é 39. Olha que pegadinha do exercício. Então, o T2 é 39 minutos. E aí sim, vamos para a pergunta. Aí, o que ele perguntava para nós? Perguntava o seguinte, nesse caso, T2 menos T1 corresponde a 6 horas e... Bom, 6 horas a gente já sabia, porque ia fazer 7 menos 1 dá 6. A grande jogada era pensar nos minutos. E aqui eu vou ter que fazer 39 menos 5. E 39 menos 5, então 34 minutos. Portanto, a alternativa correta, letra E, de esperança. Tá aí a questão 31, bem trabalhosa, ó, 10 minutos para a gente fazer, logicamente eu estou explicando, tá? Mas um tanto quanto trabalhosa, desde que você soubesse isso daqui, eu aponto lá no curso para vocês, tá? Que, aliás, tem o link do nosso curso aqui, da prova do mérito de matemática, tá? Eu aponto isso, aí a gente sairia, já pensou? Se eu não tivesse que explicar tudo, só fizesse a fórmula, aí talvez uns 3, 4 minutos a gente faria a questão. Bom, agora bora para a questão 32, que diz o seguinte: um micrômetro, né, o mi grego, né, é definido como 1 milionésimo do metro. A soma das medidas de 45 micrômetros mais 1,6 micrômetro e 117 micrômetros, expressa em notação científica na unidade metro, é... Então, vamos lá, né? Vamos entender em duas formas de eu mostrar isso para vocês, tá? Primeiro, era sabendo o mi, né? Essa letrinha grega. O mi, para a matemática ou na notação científica, ela significa 10 a menos 6. Se fosse o M não de metro, M de mili, era 10 a menos 3. Se fosse o N de nano, era 10 a menos 9. O Pzinho de pico, 10 a menos 12. Isso você encontra já no módulo 1 lá de matemática do nosso curso, em transformações de unidades. Eu tenho essa tabelinha prontinha lá para você. Bom, e aí vamos lá. Ele quer a soma dessas medidas. Então, ele quer os 45 mais 1,6 mais os 117. Nota aqui a importância de colocar vírgula embaixo de vírgula. Só tinha 1,6. Por isso, o 45 está com vírgula zero e o 117 com vírgula zero, sempre mantendo unidade, dezena, centena, décimo, centésimo, milésimo, depois das vírgulas, tudo alinhadinho para eu não errar aqui a minha adição, né? 0 mais 6 mais 0 dá 6, vírgula embaixo de vírgula, 5 mais 6 mais 7 dá 13, vai 1, 1 mais 4 dá 5, mais 1 dá 6, e 1, certo? Então, chegamos em 163,6. Mas lembra que era elevado a 10 a menos 6. Notem que a soma, pessoal, não faria diferença para a gente em nada, nem precisaríamos, né, acertar ou errar a soma, porque olha aqui o jeito que está nossas alternativas. A única coisa que muda é exatamente a nossa potência. E aí vamos lembrar que na notação científica, tá, o número vem antes da vírgula, ele tem que ser compreendido entre 1 a 9, certo? Ou seja, este número que multiplica a potência de base 10 tem que ser um número igual ou maior do que 1 e menor do que 10. Portanto, eu tenho que trabalhar com essa vírgula aqui. E essa vírgula passa aí, ó, duas casinhas para a esquerda. Por que eu estou passando duas casinhas para a esquerda? Meu número ficar aí menor do que 9, só que ainda assim maior do que 1. E se eu diminuir o meu número, diminuir duas casinhas, eu sou obrigado a aumentar a minha potência 10 em duas unidades.
aumentar, uma eu diminuir, a outra eu aumento. Só que está menos 6. Se eu aumentar, eu estou no 2. E menos 6 mais 2 dá menos 4. Por isso, chegamos aqui na nossa alternativa de letra D de bola. Está aí a nossa questão número 32. Agora para a questão 33. Vamos lá. Considere a sequência a seguir, criada com um único padrão lógico matemático, sendo que o elemento que ocupa a primeira posição é igual ao 9. Aí, olha a sequência louca. E aí, vamos ver o que ele pergunta, né? A soma dos elementos que ocupam a posição número 450 e a posição número 587 dessa sequência é igual a, ele quer a soma. Gente, caiu um exercício super semelhante, eu só não lembro se foi na prova de janeiro do mérito ou se foi uma prova que a gente teve em janeiro, que teve em Presidente Prudente e teve outra em Sertãozinho, tá? Eu corrigi, caiu uma questão muito semelhante, tá? Então, já é um padrão aí da VUNESP. Só que aqui, né, vem o nosso raciocínio de tentar entender a sequência. Aí eu vejo 9, 8, 7, 6, ai que lindo, tá diminuindo de 1 em 1. De repente vai para o 11. 10, 9, 8, 7. Aí vai para o 12. 11, 10, 9, 8. Opa, peraí, ó. 5 em 5. Ele está brincando aqui de diminuir 1. E sempre ele pega o primeiro e soma 1. Aí você está falando, mas professor, peraí, aqueles 4 primeiros? Aqueles 4 primeiros, ó, não está fazendo muito sentido, porque ele só tem ciclo de 4, o resto está tudo bloquinhos de 5. Ah, e aí vem a grande diferença do professor. O que que eu faço? Eu pego e coloco um 10 aqui, ó. Vou fingir que existe o 10 aqui e fechou. Porque daí do 10 para o 11 eu somo 1, né? Do 11 para o 12 eu vou somar 1. Aqui eu vou ter 5 do mesmo jeito. E aí eu mantenho uma sequência bonitinha. Só que como ele pergunta a soma dos elementos que ocupam a posição 450 e 587, o nosso 9, teoricamente, seria a posição 1, certo? Que é o que a gente já tinha. Então, eu vou chamar o 10 de posição 0, bom? Só para a minha sequência ficar bonitinha. E aí, como eles vão com bloquinhos de 5 em 5, eu vou fazer assim com vocês, ó. A minha primeira parte, né, que seria a minha parte 0, vamos ver assim, ela é formada pelos elementos 10, 11, 12, 13 e assim por diante, tá? 10, 11, 12, 13. Esse daqui, começando, né, pelo 0. Vocês já vão entender isso. Aqui, sempre as posições 1, que eu estou fazendo em azul, ó. Nós temos 9, 10, 11, 12, e assim por diante, certo? Eu vou fazer isso com todos os valores, sim, só para ficar bem claro com vocês, ó. Depois, o segundo elemento aqui, ó, o 8, o segundo elemento, o terceiro elemento da segunda sequência, o terceiro elemento da terceira sequência, o quarto elemento da terceira sequência, e assim por diante. E aqui vai ficar dando 8, 9, 10, 11, e assim por diante. Assim como temos com o 3, e aí você já tem uma ideia de como vai ficar, né? Vou fazer aqui em amarelo. Eu começo com 7, depois vai ter o 8, e assim por diante. 7, 8, 9. E, por fim, o nosso último ali, que eu vou fazer em roxo, é o 6, o 7, o 8, e assim por diante. Ou seja, o que eu quero dizer com essa ideia de exercício? Né? Que é uma ideia que eu até coloco, está no módulo 2, se eu não me engano, ou no módulo 3 de raciocínio lógico do nosso curso. Acho que o módulo 3 de raciocínio lógico tem 4 aulas de sequência, né? E eu exploro um pouco disso daí, principalmente de sequências alternadas, né? Lá eu fiz exemplo com 2, 3 sequências alternadas para vocês, e aqui é uma sequência alternada, tá? Você vê que tem uma sequência dentro de uma sequência, tá? E aí, o que que a gente faz? A gente vê que existem 5 sequências, né? Nós temos 5 sequências aqui, tá? Ou seja, tem uma repetição de sequência a cada 5 elementos. A cada 5 elementos, repete tudo de novo. A cada 5 elementos, repete tudo. E assim por diante. Portanto, esses 5 aqui, ó, essa repetição é quem manda. Eu pego, por exemplo,
o elemento 450 que eu quero saber e divido por 5. E aí, vai dar, olha só, 9 vezes 5 dá 45, desce o zero, seu zero. 90. O que significa isso? O seu zero, o seu resto, que é zero, é o que manda. Qual o seu resto aqui, ó? Aqui, ó. Ele está na sequência do vermelho. Bom, e ele vai ser o 90º, certo? Ou seja, ele começa do 10 e ainda vai adicionar mais 89 elementos. Ele vai lá para o 90º, certo? Mas como ele anda de 1 em 1, tá fácil, né, pessoal? Porque, ou seja, vai cair lá na posição 90. Mas eu comecei do 10. Se eu começasse do 1, ia dar 90. Como eu comecei do 10, vai dar quanto? Respondem aí. Comecei do 10, somo 90, esse daqui vai ser 100, certo? Então, esse elemento, na posição 450, é exatamente o 100. Bom, e aí eu vou pensar analogamente para achar o da posição 587. Faço a mesma coisa. Vou fazer aqui de outra cor para vocês, de azul. 587 dividido por 5. Então, 1 vezes 5 dá 5. 8 dividido por 5 dá 1, restam 3. E aí desce o 7, fica 37 por 5 dá 7. 7 vezes 35, restam 2. Olha que interessante, muito bom esse exercício para explicar para vocês. Porque como o meu resto deu 2, eu venho aqui na sequência do resto 2, certo? E olha só, a sequência do resto 2 começa com 8. E aí eu vou pensar da mesma forma que eu pensei lá em cima. Ah, ele aumenta de 1 em 1. Ele vai parar lá no 117º elemento. E daí, se ele começou do elemento 8, você faz 117 mais 8, igual a 125. E o que ele me perguntava mesmo? Ele me perguntava a soma dos elementos. Ou seja, é só você pegar o 100 mais o 125 e vai totalizar 225. Portanto, a alternativa correta, letra A de amor. Certo? Então, está aí o nosso exercício de sequência. Vamos para o próximo? Questãozinha 34. Fala o seguinte: em uma progressão geométrica de 7 termos positivos, a soma dos 5 primeiros é 605 e a soma dos 5 últimos é 5.445. Então, a diferença entre o quinto e o quarto termos é igual a... Então, tá aí, mais um exercício de sequência. Falei para vocês que eu tenho 4 aulinhas de sequência, né? Então, tem uma que eu abordo sequência geral, com figura, com APA e também com APG, que é a nossa progressão geométrica. Então, vejam só comigo. Eu tenho 7 termos positivos. Então, eu estou falando do A1, A2, A3, A4, A5, A6, também o A7. E ele me fala uma coisa aqui importante. Ele fala que os 7 termos são positivos. Isso me faz já ter certeza que o primeiro termo era positivo e a razão vai ser positiva. Por que eu já estou dando essa ideia? Porque é normal numa progressão geométrica a gente cair numa equação quadrática, quarta, cúbica, quinta, né? E aí você vai, às vezes, achar raízes que deem positivas e negativas, ou até imaginárias. Tendo isso já em vista, né, como são termos ímpares, inteiros, eu já sei que a minha razão é inteira, o meu primeiro membro é inteiro, o meu primeiro termo é inteiro, e todos eles vão ser positivos. Bom, então, não sei quantas raízes a gente vai acabar encontrando aqui, então eu já estou adiantando isso e explicando o porquê, certo? E aí vamos lá. Como que a gente faz a soma de uma PG? Como que é dada a soma de uma PG? Usa a formulazinha. Vamos colocar ela aqui. Eu poderia esboçar para vocês, mas senão vai ficar muito longo, né? É A1 elevado a Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Quem que é o Q, professor? Q é a razão, tá
Bom, é aquele número que a gente multiplica o termo anterior para dar o termo sequente. E Sn é a soma dos termos que eu estou adicionando, e o A1 significa o primeiro termo. Bom, desde que você comece somando pelo primeiro. Se você quiser somar do décimo ao 12º, por exemplo, aí eu coloco a 10 aqui. Mas o n, querendo ou não, tá? A gente também só vê quantos elementos a gente está somando. Vai acontecer isso nesse exercício, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a soma dos 5 primeiros termos. Então, a soma dos 5 primeiros é 605. No lugar do Sn, eu vou colocar aqui 605 igual a 1, que eu nem faço ideia quem seja, o que aí o n vai ser 5, né? Porque eu estou somando 5 elementos. Menos 1 dividido por Q menos 1. Bom, temos uma equação com duas variáveis, com duas incógnitas, tanto o Q quanto o A1. Não consigo achar. Vou ter que montar mais uma equação. E aí, eu vou montar a soma dos 5 últimos termos. Então, mesma coisa. No lugar do Sn, eu vou colocar 5.445 igual. Só que agora é dos 5 últimos. Então, é a 7, a 6, a 5, a 4 e a 3. Nota que eu vou estar somando do A3 ao A7. Então, o A3 é o nosso primeiro termo desta soma. Então, eu vou começar com o A3 vezes. E aí, eu estou somando 5 elementos. Então, o Q elevado a 5 menos 1 dividido por Q menos 1. E aí eu fiz uma coisa aqui muito por querer, para me facilitar aqui até por conta do espaço, mas olhem uma coisa. Olhem o que está em azul e olhem o que está em roxo. Vocês conseguem perceber que isso daqui, ó, são iguais? São iguais. E como só está tendo multiplicação e divisão, tá? A gente consegue estar dividindo, né? A grande saída desse sistema de equações é a divisão entre elas. Por quê? Se você dividir uma pela outra, vai ficar como 5.445 por 605. Isso daqui vai dar 9, certo? Nem vou montar a divisibilidade, porque não dá dezena, né? Só dá unidade, aí você vai na tabuada ali, vai na mão, vai no chute. Tá? Então, não tem muito o que a gente fazer. 5.445 por 605 dá 9. Aí você vai ter a 3 vezes Q elevado a quinta menos 1 dividido por Q menos 1. Isso daqui, ó, eles são iguais em cima e embaixo. Pode simplificar. E aí só vai ficar A3 dividido por A1. Só que quem que é o A3? Né? Vamos lembrar que para eu sair de um termo para o outro, eu multiplicava pelo Q, né? Pela nossa razão. Então, o A2 é A1 vezes Q. E o A3 é o A1 vezes Q vezes Q, ou seja, é o A1 vezes Q ao quadrado. E é exatamente isso que eu vou fazer, uma substituição aqui. Vai ficar A1 vezes elevado ao quadrado, dividido por A1. Logicamente, o A1 não é zero, então, como ele não é zero, a gente pode cortar. E assim ficamos com Q quadrado igual a 9. Só que aí o inverso do quadrado é mais ou menos a raiz quadrada. Mais ou menos a raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Mas lembra que eu falei lá no começo do exercício? Que a gente só tinha termos positivos. Então, minha razão só vai ser positiva. O negativo não convém. Então, a nossa razão eu já achei aqui, vale 3. Certo? Agora, eu preciso achar ainda o quinto e o quarto elemento. Bom, gente, tanto faz por onde nós vamos. Eu vou pelo número menor aqui, que é o 605. Vou pegar esta equação e vou substituir o meu Qzinho por 3. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, 605 igual a 1 vezes 3 elevado à quinta menos 1, dividido por 3 menos 1. E assim ficamos. 3 elevado à quinta, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer nessa equação é o expoente. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Vamos ficar aqui com
5 igual a 1 vezes 243 menos 1, tudo isso dividido por 2. E aí o 2, que está dividindo todo mundo, passa para lá, multiplicando. E aí temos 605 vezes 2 igual a 1 vezes 242. 243 menos 1 é 242, certo? 605 vezes 2 dá 1.210. E o 242, que estava multiplicando, passa se dividindo, ficando igual a 1. Muito bem. Olha o que nós temos, uma divisão. E aí, ó, se fosse 1.200 por 200, por exemplo, daria 6. Mas, como é um pouquinho menos, eu acredito que isso dê 5, né? Vamos ver se o 5 daria certo. 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21, e 5 vezes 2 dá 10. Perfeito. Então, o A1 vai ser igual a 5, tá? Se vocês quiserem, vocês podem montar ali, né? Mas, de novo, cai naquela coisa da tentativa e do erro, né? Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Né? Mesma coisa que tinha acontecido lá do 9. Então, achei o nosso primeiro termo, que vale 5. Agora, consigo achar todos os demais termos. Vamos lá? Então, o primeiro termo vale 5. Coloca aí. Lembre que a razão foi 3. Então, você vai multiplicando por 3. Então, 5 vezes 3 dá 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 3, 135. Ó, aqui já está o nosso quarto elemento. E 135 vezes 3 vai dar 15, vai 1. 9 vezes mais 1 dá 10. Sobe 1, 405. E aqui está o nosso quinto elemento. Vou parar aqui, nem vou achar o sexto e o sétimo, porque lembra que ele pedia a diferença entre o quinto e o quarto. Ou seja, nós temos aqui 405 menos 5. E com isso, ficamos aí com 270. E 270 está expresso aqui na nossa alternativa letra D de casa. Bom, então está aí a nossa questão 34, mais uma questão de sequência, agora nitidamente uma PG. Bora para a questão 35, vamos lá? Vamos ver o que ele traz. Muitos números, né? Isso daí parece mais uma regra de 3. Vamos ver se eu estou certo. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Uma empresa possui 12 máquinas iguais para a produção de parafusos. Para atender uma encomenda de 168 mil parafusos, a empresa inicialmente operou com 8 dessas máquinas. Opa, não operou com as 12, operou com 8 dessas máquinas durante 5 dias, com as máquinas trabalhando 6 horas por dia. Nesta fase inicial, a empresa produziu 3/14 da encomenda. Bom, a fase inicial. Para terminar, agora vem a segunda fase. Foram alocadas mais 2 máquinas. Eu tinha 8, agora vão para 10. Nem usei as 12 ainda, né? E todas passaram a trabalhar 8 horas por dia. Considerando todos os dias necessários para produzir a encomenda, a média diária de parafusos produzidos por essa empresa nessa tarefa foi. Então, ele ainda quer a média diária. Ou seja, eu vou precisar pegar os 168 mil parafusos e dividir pela quantidade total de dias. Eu já tenho 5 dias na primeira fase. Vou ter uma quantidade de dias na segunda fase, sei lá, por exemplo, 10, e daí, ao total, vai dar 15 dias, e aí 168 mil por dia. Um exercício muito trabalhoso que vai dar, né? É um exercício trabalhoso, e além de muita atenção. Sorte que eu grifei aqui, já fui pontuando, né? Justamente por dar pouco aí de habilidade, fazendo exercícios sempre com vocês e ainda, né, só no nosso curso, um exercício de regra de 3 composta lá. Você tem, no primeiro módulo, eu coloco lá 50 exercícios, tá? Típicos aí da VUNESP, para você tentar praticar, tá bom? E comentados também em vídeo, certo? Então, bora lá, vamos montar então um exercício de regra de 3 composta, onde eu vou estar falando de parafusos. Estou falando também de máquinas, também estou falando
de dias e também de horas por dia. Quanto a parafusos, muitos fariam o quê? Pegariam 168.000, multiplicariam por 3 e dividiriam por 14. Colocaria aqui, e o que faltasse para 168.000 seria na segunda etapa. Se você fizer isso, tá certo. Mas eu vou um pouquinho a mais aqui com vocês, já que é uma prova de professor de matemática, né? É o seguinte, ele produziu 3 de 14 avos da encomenda. Ou seja, imagine que sua encomenda fosse 14 partes. Na primeira tarefa, ele fez 3. Consecutivamente, para ele finalizar a tarefa, na segunda etapa, ele vai ter feito 11 para fechar os 14. Tá? E aí, eu me poupo de 4 cálculos e 4 cálculos de números com centenas de milhares. Tá? E coloco já esses números aí reduzidos para a gente. Bom? E aí, máquinas. Lembra que na primeira fase foram 8 máquinas durante 5 dias e trabalhando 6 horas por dia. Na segunda fase, já matamos, então, que nós vamos ter 11 14avos dessa encomenda. Foram alocadas mais 2 máquinas, então tinha 8, foram para 10. E todas passaram a trabalhar 8 horas por dia. E aí sim a gente consegue achar quantos dias. Muito bem, vamos lá. O que nós fazemos? Onde está o x? Setinha para cima. E aí você pergunta para a sua grandeza do x, as outras grandezas se estão diretamente ou inversamente proporcional. Sem precisar olhar os números, só as grandezas. É o seguinte, ó, quanto mais dias, mais ou menos horas por dia você precisa trabalhar. Bom, se eu trabalho muitos dias, é porque eu trabalhei pouco a cada dia. Então, menos horas por dia. Se você responder menos, a sua setinha é para baixo. Caso a gente responda mais, setinha para cima. Bom, de novo, dias e máquinas. Quanto mais dias você trabalha, tem mais ou menos máquinas funcionando. Trabalho mais é porque tem poucas máquinas funcionando. Então, menos, setinha para baixo. E dias e parafusos. Quanto mais dias eu trabalho, produzo mais ou menos parafusos. Trabalho mais dias, produzo mais parafusos. Nota que todas essas grandezas foram relacionadas com dias, que é onde estava o nosso x. Inclusive, o nosso x, que é o grande diferencial aqui do problema, ele está na base da nossa flecha. Então, é ele que multiplica todos os demais valores que a seta estiverem apontando. Então, vai ficar, veja os valores que eu circulei, 3, 10, x e também vezes 8, igual a tudo que sobrou também multiplicado. 11 vezes 8, vezes 5 e vezes 6. Gente, claro que eu gosto de uma coisa aqui. Simplificação. Vamos ganhar tempo, né? Estamos aí fazendo uma prova, temos tempo para entregar. Então, o 8 que está no primeiro termo da nossa equação, corta com 8 do segundo termo. Também podemos cortar o 3. Ah, vou fazer o seguinte já, pessoal. Ó, eu bati o olho aqui, uma coisa. 3 vezes 10 é 30. E 5 vezes 6 também é 30. Ou seja, já pode cortar isso daqui e acabou. E só sobrou x no primeiro termo. E só sobrou 11 no segundo termo. Matei. São 11 dias, então, na nossa segunda fase. Assim, praticamente quase fechamos o exercício, né? Porque lembra que ele me perguntava a média diária. Então, o que é a média? É o total dividido pela quantidade de dias, tá? Então, quantos parafusos eu tive que fazer? 168.000. E qual foi o total de dias que foram demorados para fazer? 11. Foi na segunda fase. Porque na primeira fase, na fase inicial, foram 5. Então, no total, nós estamos falando de 16 dias. Se fosse 16, 160.000 por 16 daria 10.000. Então, vai dar um pouquinho acima de 10.000. Acho que vai dar a letra D aí, hein? Vamos ver? 168.000 por 16. O 16 cabe no 16 uma vez só, coloca zero.
desce o 8. 8 por 16. Não dá para dividir. Ou seja, 16 cabe nenhuma vez no 8. Então, cabe 0 vezes. E aí, já desce o próximo elemento. Deu 80. Dá 5. 5 vezes 16 é 80. E aí, temos mais 2 zerinhos para descer. Pode colocá-los no quociente já. E fechou a conta. Ficamos aí realmente com a alternativa D, 10.500. Certo? Estou só relembrando aí para quem está assistindo esse vídeo do curso, lá no módulo 1, tá bom? Você vai ver ali razão, proporção e regra de 3. Eu trabalho razão, trabalho proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Tá aí o nosso exercício onde se encontra lá no módulo 1, certo? Bora para a questão 36, que diz o seguinte: o projeto PRODES realiza o monitoramento por satélite do desmatamento por corte raso na Amazônia Legal. Em relação ao Pantanal, a taxa consolidada de desmatamento para os dois estados do bioma em 2023, agosto de 2022 a julho de 2023, é de 723 quilômetros quadrados. Consta no gráfico que o referido número representa uma queda de 9,2% em relação à taxa de 2022, que foi de agosto de 2021 a julho de 2022. Você chega a isso. Utilize os dados do gráfico para determinar que o erro da informação dada, queda de 9,2%, difere do valor correto em um valor, em pontos percentuais arredondado, para a primeira casa decimal de, e aí ele vem questionando. Tá? Então, tivemos um erro ali mesmo, e vamos ver o quanto que se difere. Por exemplo, se você achasse 10, né, seria 0,8, algo do gênero aí, tá? Então, vamos lá, vamos entender aí esse erro. Temos ali o 789 e caiu para 723,13. Temos o seguinte, em relação a quem? Em relação à taxa de 2022. Então, 2022 é o nosso 100%. 189 e 41 é 100%. Até na nossa aula de porcentagem, também está no módulo 1 lá. Tá? Eu tenho 3 aulas trabalhando em porcentagem e na primeira aula eu já falo isso para vocês. Gente, verifique quem é 100%. 100% é sempre o que acontece normalmente primeiro, tá? 2022 e 2023, quem veio primeiro? 2022. Então, é o valor de 2022 que é o seu 100%, certo? E a queda vai representar um valor percentual. E quanto que foi a nossa queda? Ou seja, a diferença aqui, 189,41 para 723,13, certo? E assim ficamos com 9 menos 3 dá 6, 8 menos 2 dá 6. 28. Eles tenham chego certo, hein? Vamos lá. Vamos multiplicar em cruz 789,41 vezes x igual 66,28 vezes 100. E aí, 66,28 vezes 100 é só dar duas casinhas. Pegamos em 6.628. E o 789,41 que estava multiplicando x passa-se dividindo. E aí, temos que dividir. Né? E vamos ter que ser exatos. Portanto, uma questãozinha que vai trazer o trabalho aí de divisão para nós. E seria muito fácil eu fazer aqui na calculadora. Na hora do concurso a gente não está com a calculadora. Então, eu vou fazer aqui na raça com vocês também. Então, notem, primeira coisa, que o nosso dividendo tem nosso divisor, desculpa, tem duas casinhas decimais, tá? O 4 e o 1. Portanto, eu também vou colocar duas casinhas decimais ali, ó, vírgula 00. Porque é a partir do momento que eu igualo as casas decimais, eu posso esquecer a minha vírgula. Aí virou 662.500 dividido por 78.941. E aí, quanto que vai dar? Bom, pessoal, eu já vou começar pelo 9, vou testar o 9 ali, que nem eu falei para vocês, né? Foi o Gélio já tinha dado 9,2, né? Então, vou testar o 9 já de cara. Se não der, a gente apaga e coloca um pouco menos. Bom, então 9 vezes 1
dá 9, 9 vezes 4, 36, vai 3, 81 mais 3 dá 84, 72 mais 8 dá 80 e 63 mais 8 dá 71. Opa, passou, né? Passou, passou. Está tudo certinho. Então, vamos lá, vamos colocar o 8. Então, parece que está certinho, né? Era 78 mesmo. Então, vamos lá, vamos testar o 7 agora. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 4, 28, vai 2. 63 mais 2 dá 60, vai 6. E aí, 7 vezes 8, 56. Mais 6, tem 2, vai 6. 49 mais 6 vai dar 49 mais 6, me perdoa, gente. Posso 54. Bom, eu acho que eu fiz errado a minha conta ali com o 9, não. Eu pulei, né, pessoal? Que bom, que bom. Isso daí acontece no concurso. Nem vou falar aí para a Alessandra tá cortando o vídeo, né? É legal que acontece essas coisas, a gente treina a conta. E vou deixar aqui para vocês, porque isso, né? Eu não errei a conta, né? Isso daí acontece no concurso. Você tentou o 9, passou. Tentou o 7, ficou muita coisa faltando. Vamos para o 8, faz parte. 72 mais 3, 75. 64 mais 7, 70 mais 7. E 56 mais 7 dá 63. Agora chegou bonitinho, certo? Isso, pessoal, né? É um ponto aí muito importante para nós. Bom, e vamos lá, né? Vamos fazer essa subtração aqui. A gente tem que ser muito, muito preciso, tá? Porque ele já deixou bem claro que ele quer uma casinha decimal ali, né? 9 menos 2 dá 7, 7 menos 2, 7 menos 5 dá 2, 2 menos 1 dá 1 e 6 menos 3 dá 3. É porque, pessoal, eu não olho as questões antes de fazer, tá? Eu gosto de fazer junto com vocês mesmo, tá? Para mostrar as dificuldades que podem ser encontradas nas questões, né? Já ir pontuando, tudo mais. Peço para a equipe, tá? É uma forma que eu acabo trabalhando. Bom, fiz a subtração, não tenho mais ninguém para descer, então eu coloco uma vírgula e acrescento um zero no resto. E lá vamos nós de novo. Só que agora 312 mil. Vou pensar que eu tenho 8 ali. Se tivesse 8, daria 4. Como é um pouquinho menos, eu vou chutar 4. Tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1, 36 mais 1 dá 7. E 4 vezes 8, 32 mais 5. E 28 mais 3, 31. Passou um pouquinho. Deixa eu ver quanto que eu tenho lá. Eu tenho 0,8 e 0,9? Temos. Eu vou ter que usar o 3. Então, vou ter que usar o 3 aqui, porque ultrapassou. Então, bora lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 27, 28, vai 2. 24 com 2, 26. Vai 2, 21 mais 2, 23. Tá? Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos emprestar e vamos ver o que vai dar. 6, 11 menos 2. E a questão cobrava isso, viu, pessoal? A questão cobrava exatamente isso. Nossa. Menos dá 5 e 30 menos 23 dá 7. Realmente era o 3. E aí eu vou colocar um zerinho que eu chamo de zero frio, um zero de graça, só para dar continuidade, porque eu já coloquei a vírgula. E aí eu divido de novo. E aí eu acho que deve dar 9, hein? Aí eu acredito que dê 9. Tá? 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 4, 36. Vai 3, 81 mais 3. 81 mais 3 dá 84, vai 8. 72 mais 8 dá 80, vai 8. 63 mais 8, 71. Perfeito. E aqui vai dar 3 e alguma coisa. Aí eu já não preciso mais, tá? Eu já tenho esse 8,39. E nota que era 9,2. Ou seja, é o que ele me pedia, né? Tinha 9,2 e agora deu 8,39. Ele me perguntava o quanto isso difere. Bem,
E aí vamos fazer essa subtração. Vou colocar o zero aqui, empresta, 10 menos 9 dá 1, também empresta, 11 menos 3 dá 8, vírgula e zero. E aí vamos entender o tipo de arredondamento que ele quer. Que pode ser arredondamento por truncamento, arredondamento por proximidade ou arredondamento seguinte. O que significa isso? De truncamento, separava aqui, era 0,8. Se for de aproximação, aí até o 4 aqui, eu falaria que era 0,8. A partir do 5 em diante, eu já falaria que era 0,9. Temos o seguinte, que independente do valor que tivesse aqui, seria 0,9. Assim, o arredondamento independente desse valor seria 0,8. Tá? Então, vamos entender o arredondamento que eu tenho que fazer aqui. Utilize os dados do gráfico para determinar o erro de informação dada, queda de 9,82%, difere do valor correto em um valor, em pontos percentuais arredondados para a primeira casa decimal. Olha lá, então ele quer exatamente o de truncamento, não, arredondados para a primeira casa. Então eu tenho que arredondar esse 1 para a primeira casa. Mas só que esse 1 está mais perto de quem? Do zero à esquerda ou do zero à direita? Do zero à direita, quando eu falo, é do 10. Do zero à esquerda. Portanto, vamos ficar exatamente com o 0,8. A alternativa correta, letra E de esperança. Daí a nossa questãozinha de número 36. Bora para a questão 37. Parece ser de porcentagem de novo, tá? E olha como ele vem trazendo igual aos nossos módulos lá no curso. Meu módulo 1, né, ele vem trazendo, né? Se vocês viram a aula passada, né, a aula das questões de 21 a 30, a gente abordou bastante divisibilidade, né? Primeiro vieram os autores, aí começou a vir divisibilidade, que já é aula 1 junto com a aula 2, tá? Aí depois nós temos razão, proporção, regra de 3, simples e composta. Foi o que apareceu aqui. Logo em seguida, já vem porcentagem. É o jeito que está aparecendo as questões. É idêntico ao que eu estou colocando de modo verticalizado lá para vocês. Vamos ver se, quem sabe, nas questões lá do 40, do 50, a gente vai vir aí com questões do módulo 2, 3 também. Tá? Bora lá, questão 37. O indivíduo investidor comprou ações de uma excelente empresa. Após um período de 3 meses, essas ações haviam se valorizado 5%. Bom, peraí. Após um período de 3 meses, as ações haviam se valorizado 5%. Ponto. Nesse momento, o indivíduo vendeu 10% das ações por esse preço valorizado e manteve as demais. Nos 3 meses seguintes, então do mês 4 ao mês 6, essas ações haviam se valorizado 10%. Novamente, ele vendeu 10% das ações remanescentes por este novo preço valorizado e manteve as demais. 3 meses se passaram novamente e as ações haviam se valorizado 10%, e o indivíduo vendeu todas elas por esse novo preço. Após esse investidor vender as ações da referida empresa, a soma dos valores obtidos nas 3 vendas corresponde em relação ao capital inicialmente investido a aproximadamente tantos por cento. Bom, gente, vamos lá. Então, nos 3 primeiros meses aumentou 10% e ele vendeu 10% do que tinha. Próximos 3 meses aumentou mais 10%, ele vendeu 10%. E depois aumentou mais 10%, ele vendeu todo o restante. Certo? Qual é a dica que eu dou para vocês lá no curso ou para quem assistir minhas lives aqui no canal? Qual é a primeira dica? Valor inicial, você não tem, tanto faz. Valor de porcentagem? Tem um númerozinho, né, gente? Tem um númerozinho. Tem. Usa 100. Faz de conta que ele comprou 100 ações ou 100 reais. Cada ação era R$ 1. Tá? Beleza. Depois do período de 3 meses, elas valorizaram 5%, ou seja, passaram essas 100 ações a valer R$ 105, certo? Vamos supor assim. Nesse momento, o indivíduo vendeu 10% das ações por esse novo preço. Então, vamos colocar aqui, ó. Ele comprou 100 ações, 100 ações, cada uma por R$ 100, ou R$ 1, uma por R$ 1, tá? Cada uma por R$ 1. Ou a gente faz ao contrário? Não, vamos deixar assim mesmo. Aí,
tem que ser R$ 100. Eu coloco os reais aqui, ó. Ela valorizou. 105. Começa a valer R$ 105 depois dos 3 primeiros meses, tá? E aí a gente tem o seguinte, ele vai vender quanto? 10% das ações. Então, ele vai vender aqui, ó, 10% das ações, quer dizer que ele vai vender 10 ações. Vende 10 ações aí, 105 vezes 10, ele já vai colocar 1.050 no bolso, tá? E vamos lembrar que 100 ações a R$ 100, ele teria investido R$ 10.000, tá? Vou deixar aí meio que bonitinho para a gente. Muito bem. Aí se passaram mais 3 meses. Nos 3 meses seguintes, as ações haviam se valorizado 10%, tá? O que acontece? Vai ser 10% em cima dos 105, né? Nos meses seguintes, 3 meses seguintes, as ações haviam se valorizado 10%. Depois ele falou, novamente ele vendeu 10% das ações remanescentes e por esse novo preço valorizado manteve as demais. 3 meses passaram e novamente as ações haviam se valorizado 10%. Bom, então aqui vai aumentar 10%. Só que 10% de quanto? Agora é 10% de 105. 10% de 105 vai ser, se eu tiro uma casinha, 10,5. Ou seja, 0 a 105, a ação passa a valer 115,5. Então, 10% de 105 ela valoriza. Coloquei esse 10,5 aqui, esses R$ 10,05. E aí, novamente, ele vende quanto? Ele vende 10% das ações remanescentes. Mas lembra que ele já tinha vendido 10, ou seja, agora sobraram 90. Se sobraram 90 ações, 10% de 90 é 9. Né? Então, ele vai vender aqui 9 ações. Então, 9 vezes 5 dá 5. E 9 vezes 5, 45. E 9 vai 4. Dá 13, sobre 1. E aí, ele vai ter aí um valor de... Opa, uma coisa errada. Ou no primeiro... Ah, não, tá certo. E agora, ele vai ter aí recebido R$ 1.039,50. E aí se passam mais 3 meses, coisa até em vermelho aqui, tá? Passam mais 3 meses, e aí elas valorizam mais 10%. Só que 10% de 115,5. Lembra que é só tirar uma vírgulazinha, tá? A vírgula cai para cá, vai aumentar 11,55. Se eu aumentar 11,55 de 115,5, tá? Vai dar 5, aí 5 mais 5 dá 10, e 1. 1 mais 1, 2, dá 7. 1 mais 1 dá 2, e 1. Ou seja, essas ações começam a valer R$ 127,05. E aí, ele vende todas as ações, não é isso? E aí, 3 meses se passaram, e novamente as ações haviam se valorizado 10%, e o indivíduo vendeu todas elas esse novo preço. Ou seja, quantas ações sobraram? Ele já tinha vendido 10, depois vendeu 9, agora vai vender 81. 81 ações nesse preço. Ficando 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 0, 1 vezes 7, 1 vezes 2 e 1 vezes 1. Mais 8 vezes 8 vezes 0, 8 vezes 7 dá 55, vai 5, 8 vezes 2, 16. 1, 8 vezes 2, 10. 8 vezes 1, 8. Mais os 2 dá 10. Eita, agora sim. Calma, professor. Vamos lá. E aí vamos chegando aí nesse valor. Lembrando que tem 2 casinhas decimais, é só colocar vírgula. Portanto, ele vendeu aí essas ações a R$ 10.209,05. Certo? E aí vem a pergunta: após esse investidor vender as últimas ações da referida empresa, a soma dos valores obtidos nas 3 vendas correspondentes em relação ao capital inicialmente investido a aproximadamente, e aí eu tenho que achar aproximadamente. Ou seja, quanto que ele ganhou? Vamos lá. R$ 10.291,05 mais 1.039
50 centavos mais R$ 1.050, certo? Foi isso aí que ele teve. Nota que eu tive que ter muita atenção, vocês viram que eu quase passei batido aqui nesses 5%, hein? 1 mais 9, 10 vai 1, 10, 13, 15, 18, vai 1, 3, 2. Ou seja, ele havia investido R$ 10.000, passou a ganhar 12.380,55. Teoricamente, ou matematicamente, você teria que fazer uma regrinha de 3, né? R$ 10.000 está para 100% e R$ 12.380,55 está para X. Mas, gente, quando eu venho para essa regrinha de 3, é aquela coisa da gente simplificar, tá bom? Porque de 10.000 passa a ser 100%. Você só fez o quê? 100,00. Só diminuiu duas casinhas aqui. Então, aqui, faça a mesma coisa. Pega a vírgula que já está aqui entre o 0 e o 5 e anda duas casas. E assim ficamos com 123,805. Mas lembra que ele pediu o quê? Ele pedia para a gente valor aproximado. De novo, tá? E agora, ó, é 123,8. Esse número agora, depois da vírgula, está maior do que 5. Portanto, a minha unidade acaba sendo arredondada para cima. Dessa forma, ficamos com 124. E 124 está aqui na nossa alternativa, letra A de amor. Certo? Então, mais um exercício bem trabalhoso, tá? Comparado com talvez a primeira prova que a gente teve em janeiro, da prova do mérito, esse vídeo eu acho que vai ser as 10 questões mais longas que a gente está fazendo. Realmente, como alguns colegas comentaram, estava bem, né, mais trabalhosa, né, mais puxada aí a prova, por isso que os estudos antes fazem total diferença. Agora a questãozinha 38. Diz assim: o montante do investimento de um capital durante 3 anos, com uma taxa de 20% ao ano, em regime de juros compostos, supera o montante do investimento do mesmo capital durante o mesmo tempo, com a mesma taxa, regime de juros simples, em... Gente, exercício aí até um pouco semelhante do passado, tá? Mas muito mais semelhante a um exercício que se teve em forma de tabela lá em janeiro. Tá? Bem semelhante mesmo. E, né, se eu falar aqui, lá para vocês que principalmente são alunos do curso, falei que tem 3 aulinhas em geometria, logo em seguida juros simples, logo depois juros compostos. Tá? Então, vocês vão encontrar ainda isso daqui no módulo 1. Tá? E vamos lá. Como que a gente faz? Pega o seu montante, já dei a dica ali para vocês, tá? Quanto que eu vou te falar que é meu capital? É 100. Meu capital é 100, não tenho esse valor, vou colocar 100 porque eu vou trabalhar com porcentagem, tá? E aí, se eu falasse de juros simples, ó, juros simples eu vou fazer em preto, tá? 20%, 20%, a gente vai ter 20% de 100, 20% de 100 é 20. Então, ele vai para 120 no primeiro ano. Só que o juros simples é aquele que sempre aumenta o mesmo valor sobre o capital inicial. Ou seja, ele vai continuar aumentando sempre R$ 20. Sempre R$ 20, tá? Por quê? Porque foi o que teve o primeiro acréscimo. Então, 120 mais 20 é 140, por isso que ele é simples, certo? Está querendo já dar uma falhada aqui, pessoal? Vamos pegar uma outra ali, o pessoal está trazendo uma outra aqui. E canetinha trocada, e vamos lá, ó, 120 mais 20 dá 140, e 140 mais 20, vamos chegar em 160 no nosso terceiro ano. Bom, aí o juros simples. Agora vamos pensar nos juros compostos, também começando, logicamente, com o para a gente não diferir. Bom, e aí vamos fazer o primeiro ano, os 20% vai ser sobre o 100. E aí vamos ficar com 120. Tudo bem? Foi igual do juros simples. Agora já muda, né? Porque agora vai ser 20% sobre 120. E aqui vai uma dica para vocês para fazer essa conta. Eu até coloco muito aqui
no nosso Instagram, tá? Eu acho que porcentagem é uma das coisas que de 2 em 2 semanas tá lá, né? E uma das dicas que eu passo de porcentagem é o seguinte, quando você vai fazer 20%, por exemplo, de 120, você tem 2 zerinhos e pode ser cortado com a porcentagem. E aí é só multiplicar, ó, 2 vezes 12, 24. Então, agora vai ser aumentado R$ 24, certo? Então, se era 120, passa a ser agora 120 mais 24, 144. E, novamente, aumenta mais 20%. De quanto? De 144. E, fazendo essa conta, tá? Você multiplicaria 20 vezes 44, que dá 2.080, divide por 100, daria 28,8. Então, agora você vai ter que somar 28,8, dando aí o valor final 8. 8 mais 4 dá 12, vai 1. 1 mais 2 dá 3, mais 4 dá 7 e 1, ficando R$ 172,80, certo? E aí, o que ele pedia mesmo? Pedia o seguinte, ó, ele pergunta quanto que supera o montante do investimento do mesmo capital durante o mesmo tempo com a taxa de juros simples. Ele supera em quanto o juros simples? Ou seja, ele está comparando com o juros simples. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu juros simples. Tinha dado R$ 160 de 5%, e o que aumentou, ó, de 160 para 172,8 foi apenas 12,8. Concorda comigo? Fazendo a continha aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula, para ficar claro. Então, isso que aumentou, que é o 12,8, vai corresponder a X%. E aí vai dar quanto? Vai dar quanto? Vamos lá, multiplique em cruz, tá? Multiplique em cruz, ficando 160x igual 12,8 vezes 100. E aí 12,8 vezes 100 dá 1.280. E o 160 que está multiplicando passa a se dividindo, ficando ali 128 dividido por 16. Gente, essa continha eu vou fazer meio que na cabeça, tá? Vamos lá, ó. 16, 32, 32 mais 32 dá 64. E 64 mais 64 dá 128. Bom, então, aquela tabelinha do 16, tá? 16, 32, 32 mais 16, 48, 48 mais 16, 64, mais 16, 80. 96, 96 mais 16 dá 112, 112 mais 16, 120. Bom, então, nesse caso, chegamos aí em 8, certo? 8% de diferença. Portanto, a alternativa correta, letra D de bola. Feito? Então, tá aí, questão número 38. Vamos agora para a questão 39. O que ela traz para a gente, professor? Vou aumentar aqui a tela para vocês. Um prefeito dispõe de uma verba de R$ 3.700.000 para projeto de melhorias nas instalações escolares de 3 bairros do município. O critério a ser utilizado na divisão dessa verba é cada bairro receber uma parte inversamente proporcional do atual índice de qualidade de suas instalações educacionais. Sabendo que esses índices são respectivamente 0,4, 0,5, 0,6, a diferença entre o bairro que mais vai receber e o bairro que menos vai receber é em reais igual a... Bom, o principal ponto nesse exercício, pessoal, eu já grifei ali, inversamente proporcional. O que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Eu costumo falar, tá, é a nossa constante de proporcionalidade, né? Tá ali na nossa aula, antes da regra de 3 simples, tá? Onde eu comento proporção e trago até vários exemplos de inversamente proporcional. Até com 3 aqui, tá? E aí o jeito de fazer, pessoal, é o seguinte. Vou chamar essa pessoa de A, essa pessoa de B, essa pessoa de C, tá? Ou o bairro, né? O bairro A, bairro B, bairro C. Só para a gente ter mais ou menos uma visão. Chama o bairro A, e como ele é inverso na matemática, você invertesse a sua fração, certo? Muito bem. Então, ele é 1 dividido por 0,4. O 0,4 baixo.
e aí eu inverti. Como eu vou estar falando de proporção, eu vou chamar esse K de constante de proporcionalidade. E aí, você vai seguir esse padrãozinho. P, você coloca K dividido por 0,5, e o C, você coloca K dividido por 0,6. Fechou. E lembre que isso daí, tudo junto, tem que dar 3.700.000. E é isso mesmo que a gente vai fazer. K dividido por 0,4 mais K dividido mais K dividido por 0,6, K dividido por 0,6, somando tudo, dá 3.700.000, certo? Muito bem. E aí eu vou ter que tirar o MC de 0,4, 0,5 e 0,6. Pessoal, eu vou pegar esses denominadores e vou dividir todo mundo por 10. Na verdade, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar jogando um 10 ali para cima de todo mundo, talvez. Vai ficar muito chato isso? Vai, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar o MC de 4, 5, 6 mesmo. Vamos fazer equação fracionária e daí eu mostro que é mais fácil. 4 por 2 dá 2, 5, 6 por 2 dá 3. 2 por 2 dá 1, 5 e 3. 3 dividir por 3, que dá 1, depois o 5. Tá? Então, peguei os números sem suas casas decimais. E aí, o nosso MC deu 2 vezes 2 dá 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Eu fiquei aqui meio na frente. Fazer. E vamos lá. O MMC 60. Mas lembra que tinha uma casinha decimal. Então, como tinha uma casinha decimal, eu vou colocar essa uma casinha decimal aqui, dando 6,0. Ou seja, o nosso MMC está dando 6. E aí você dividiria 6 por 0,4? Professor, 6 por 0,4, pelo amor de Deus, vou ter que fazer essa conta? Não, faz o seguinte, é 60 dividido por 4, só dá o 3 vezes 5. E aí, ó, tá, mais 6 por meio? Não, faz 60 dividido por 5, e dá 12, certo? 12K. E 6 dividido por 0,6, que vai dar 10, 10K. Igual. Lembra que aqui embaixo do 3.700.000 tinha 1. Então, é 6 dividido por 6, tá? E vai ficar 6 vezes 3.700.000. Gente, pelo que eu conheço a VUNESP, eu já vou colocar só multiplicado aqui, ó, 6, tá? Por quê? Por causa que normalmente ela corta, ela é muito boazinha, bom. E como eu estou trabalhando com uma equação fracionária, e os dois denominadores ficaram iguais, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Nota que esse 6, né, valeria para os dois lados, eu tirei MMC dos dois lados, e é uma equação que eu posso cortar este denominador. E assim ficamos. 15K mais 12K mais 10K, 15 mais 12, 27, mais 10, 37K. Povo Nesp, povo Nesp. Olha esse 37 aparecendo aqui, pessoal. 3.700.000 vezes 6. Nem vou multiplicar. Por quê? Porque eu vou cortar 37. Olha um 37 aqui, ó. Como se virasse 1, ó. Vai ficar 100.000. O K vai ficar igual a 100.000 vezes 6. E 100.000 vezes 6, vamos dar aí a nossa constante de probabilidade, vai ser igual a 600.000. Essa é a nossa constante de proporcionalidade. Só que o que ele te pergunta? Ele pergunta a diferença entre o bairro que mais vai receber e o que menos vai receber. Oh, vamos lá fazer mais conta, né? Então, o K é 600.000. Eu vou ter que fazer 600.000 dividido por 0,4. E para o C também, 600.000 dividido por 0,6. Professor, por que você não vai fazer com B? Porque o B está intermediário. E ele só quer a diferença do mais para o menos. Bom, e aí eu vou colocando a resposta lá em cima aqui por falta de espaço. Tá bom, pessoal? Vamos lá, 600.000 dividido por 0,4. Se fosse 600.000 dividido por 4, daria um total de 150.000. Como é por 0,4, vai dar 1,5 milhão. Então, 1.500.000 para o A. Já no C, 600.000 por 0,6. Se fosse 600.000 por 6, daria 100.000. Né? Por 0,6, 1 milhão. Né? E notem que se eu dividisse aqui, ó,
Olha como ficaria. Vamos tirar a prova real, vai. Vou dividir aqui. Certeza. Ah, professor, eu queria tanto, só ter a certeza. 600 mil dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Portanto, daria 1.200.000. E olha como ficaria maravilhoso, né? Porque se vocês somos 3, 1,5 milhão, mais 1.200.000, mais 1 milhão, dá 3.700.000, certo? E agora sim, eu vou fazer o que ele pergunta, que é a diferença entre o que mais recebe e o que menos recebe. O que mais recebe é o A, que é 1,5 milhão, e menos recebe é o C, 1 milhão. Qual que é a diferença disso? 1,5 milhão menos 1 milhão. Eu sei que vocês estão muito acostumados com essas contas, né? Porque vive acontecendo na conta bancária de vocês, não é mesmo? Brincadeiras à parte, tá, gente? Só para dar uma relaxada aí, com 1h15 de aula. Então, a diferença aqui vai ser de 500 mil reais. Alternativa correta, letra D de dado. Bom, então, letra D aqui na nossa questão 39. E bora para a última questãozinha desse bloco. Ó. Vale lembrar que da 41 a 50, da 51 a 60, da 21 a 30, está tudo resolvido, tem aqui na descrição do vídeo, tá? Então, bora para a questãozinha 40, que fala assim, ó. Suponha que todos os anagramas construídos com as letras da palavra número seja feita uma lista em ordem alfabética. O anagrama com menu ocupa nessa lista a posição de número. Então, ou seja, vamos lembrar o que é anagrama, tá? Para quem é do curso, pessoal, isso daí vai estar lá em combinação. Você vai entrar no módulo 3, se eu não estou enganado, no módulo 3 mesmo, que é de raciocínio lógico. Você vai lá em combinação, tá? É onde eu trago anagramas para vocês. E o que é o anagrama? Anagrama é o embaralhamento das letras, tá? Primeira coisa que eu vou olhar é se tem alguma letra que repete. N-U-M-R-U, não. Não repete. Nenhuma letra. Perfeito. E aí ele vai colocar em ordem alfabética. Deixa eu já pegar essas letras e colocar. Vamos lá. Eu também estou meio cansadinho aqui, 1h17, não vou falar para vocês que não, muita conta. Imagine vocês 3, 4 horas ali fazendo questão. É tempo, hein, pessoal? Mas vamos lá. A, B, C, D, E. Vou bem devagar mesmo para tentar não ocasionar erro. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U. Número. Perfeito. Tá? E aí vejam só uma coisa. Você tem 6 letras diferentes. E ele quer o anagrama que começa com a letra R. Tá? Então, todos os demais anagramas que começam com E, com M, com N e com O, a gente vai estar, todos eles vão estar antes. Então, pensa aqui comigo. 3, 4, 5, 6 letrinhas. Você pode colocar 4 aqui, né? Todas que vão vir antes do romeno, tá? 4 letrinhas aqui, que são o E, M, N, O, R. E aí, colocou uma letra já aqui preenchida, faltam preencher 5 letras. E aí pode ser qualquer uma delas. Depois você vai ter 4, 3, depois 2 e depois uma letra para preencher, né? Ou seja, só até aqui, você vai da primeira posição até quanto que dá essa multiplicação? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 3, 240. E 240 vezes 2, 480. Então, aqui está indo da posição 1 até a posição 480. Feito? Aí a gente vai começar com a letrinha E. Aqui já é, só posso começar com E. Só que você quer romeno, né? E romeno, você tem a segunda letra O. Antes do O, você tem o E, o M e o N. Então, todas essas vão vir antes, certo? E o restante, normal. Então, de 6 letras, você já colocou 2. O R e mais uma das 3. E, M ou N, certo? Muito bem. E aí sobraram 4, 3, 2 e uma letra. Então, aqui você vai da posição 481, né? Porque ali a gente tinha parado na 480, até. Vamos ver quanto que dá essa conta, né? 3 vezes 4, 12. 12
vezes 3, 36, vezes 12, 72. Então, você vai somar 72 elementos ao 480 e dá 552. Então, aqui já fui até 552. Então, já tem que dar mais do que 552, né? Já eliminei aqui alguma das minhas alternativas, certo? E aí, vamos continuar aqui. O que nós temos aí depois? Então, eu já vou conseguir colocar o R e agora o O. Uma para cá. Então, aqui, 4 letrinhas. Mas nota que é romeno. Depois ele vem a letra M. Ele quer a letra M. Antes da letra M, eu posso colocar a letrinha E. E todas as possíveis ainda. Tá? Ou seja, sobram o 3, o 2 e o 1. Feito? Ou seja, né, aqui já foram mais 6 opções. 1 vezes 1 vezes 1 do E, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, se eu já estava na posição 552, agora eu vou até a posição 558. Bom, porque eu estou somando esses 6. Calma, não acabamos não. Volta para cá, volta para cá. Acabamos não. Já fomos para a posição 558. Muito bem. Agora vamos para o R, o O M. Cheguei no M que eu queria, tá? Já trabalhei o E, então cheguei no M. Aí a próxima letrinha em ordem alfabética que eu não usei, não do R, do O e do M, é exatamente o E. Opa, já entrou no lugar certo. Essa daqui já veio correta, não teve que é brincando. E depois a próxima letrinha é o N. Bem, já veio no lugar certo. E a última que sobrou é o U. Então, se aqui eu tinha ido até 558, essa daqui é a posição número 559, representada aqui na nossa alternativa, a letra E de esperança. Certo? Então, tá aí a nossa correção das questões de 31 a 40. Fizemos todas elas aí explicadinhas, passo a passo para vocês. Tá? Vou deixar um tempinho aqui no YouTube, depois ela sai do YouTube, só fica aí para o pessoal lá do curso. Bom, inclusive, o link está aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp. Certo? Muito obrigado e até a próxima.